Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de formas do relevo, perfeito? A princípio você precisa lembrar, querido estudante, que o planeta Terra, ele na verdade veio de uma grande explosão. Então ele não é uma circunferência perfeita e é marcado por imensas irregularidades. E nessas irregularidades você tem, na verdade, áreas planas e baixas, que são as planícies, tem áreas planas e altas, que nós temos o planalto, nós temos as escarpas, nós temos grandes ondulações, ok? Mas, Alex, o que seria relevo, né? O relevo, não esqueça, são formas da superfície terrestre, perfeito, que surgiram pela ação de agentes endógenos, ok? E claro que passam por modelagens de agentes exógenos, ou seja, houve um processo de formação de montanhas, ok? E de várias outras formas de relevo, mas que passam por processos de agentes exógenos, como o vento, a água da chuva, né? A própria ação, né, da erosão por gravidade e assim como vários outros processos como intemperismo, ok? E aí, claro, você vai ter o surgimento de diversas formas de relevo. É nesse contexto que você precisa identificar as principais formas de relevo da atualidade. A principal forma de relevo e uma das mais altas que nós temos atualmente são as montanhas. Não esqueça que as montanhas é o relevo mais alto da natureza, ok? Que passa por um intenso processo de ação dos exógenos, ok? E é marcada atualmente a maior parte dessas montanhas por falhas e dobras, ou seja, por fissuras e por envergadura de placas, ok? Não esqueçamos que após as montanhas você tem o planalto, que já vai ser exatamente um relevo, né, exatamente alto e plano, que é marcado exatamente por escarpas e, claro, por desgaste. Alex, que seriam as escarpas? Escarpas são essas paredes, né, que circundam exatamente os planaltos. E, claro, por intensas ações de vento, né, de chuva, né, exatamente de outros elementos externos, você tem intenso processo de desgaste, ok? Uma outra coisa que você precisa saber identificar também, querido estudante, é em relação às planícies. Alex, o que seria uma planície? A planície é um relevo um pouco mais baixo, né, em relação ao planalto e, claro, é um relevo plano também, ok? E é marcado, claro, pela sedimentação ou deposição ou simples depósito de sedimentos, ok? Claro, tudo isso fruto da ação dos agentes exógenos, seja a água da chuva, a água do rio, água do mar, vento ou própria ação exatamente da erosão por gravidade, ok? E claro, você tem também as depressões. As depressões, na verdade, são áreas rebaixadas entre áreas altas. Lembrando que nós temos dois tipos de depressão. Nós temos as depressões que estão acima do nível do mar, que nós chamamos de depressões relativas, perfeito? E temos as depressões que estão abaixo do nível do mar, que nós chamamos de depressão absoluta, perfeito? Para que você possa ficar mais forte, observe aí, ó, nós temos as formas de relevo nessa estrutura. Não esqueça que esse relevo aqui, ó, é um relevo plano e baixo, então é uma planície, ok? Esse relevo aqui já é plano e alto, então é um planalto. Observe que aqui eu tenho uma área rebaixada, né, entre áreas altas e que está abaixo do nível do mar, então eu digo que é uma depressão absoluta. Já essa forma de relevo aqui que nós temos é justamente, né, um relevo mais alto, com o topo bastante desgastado por ação de agentes exógenos, perfeito? Então nós temos a montanha e temos esse relevo aqui, ou essa forma de relevo rebaixado também entre áreas altas, só que acima do nível do mar. Então nós temos exatamente a depressão relativa. Além do relevo terrestre, é importante e prudente também estudarmos o relevo submarino. E eu preparei exatamente um material muito bom para você sobre isso. Observe aí. Primeiro, isso aqui que você observa, você tem uma área marítima, perfeito? E você tem uma área continental, ok?
não esqueçamos que nessa área continental nós temos esse elemento que seria a plataforma continental. Alex, o que seria a plataforma continental? Na verdade, é uma porção do fundo do marinho que começa na linha da costa e desce com um declive suave até o talude continental. Em média, essa plataforma continental ela desce até profundidade de 200 metros, atingindo as bacias oceânicas. Após isso, você tem o próprio talude continental. O que seria o talude continental? Ele é também chamado de vertente continental. É uma região de inclinação, observa, acentuada, ok? De 1 metro de declive para 40 metros de extensão, ok? Que vem após a plataforma continental e se estende até a planície abissal, ok? Agora nós temos, os guiltons, ou guitos. Não esqueça que na verdade é um monte, submarino de topo aplainado, se a gente for observar, de origem vulcânica que se ergue na planície abissal. São comuns no Oceano Pacífico, sendo considerados como antigos vulcões, ok? Em seguida nós temos aqui, se a gente for observar, acima de tudo os arcos de ilhas. Não esqueça que esses arcos de ilhas, eles na verdade são faixas ou cinturões encurvados, onde depositam ilhas vulcânicas, que é o arco magmático, e que se forma acima de uma zona de subducção intraoceânica. Dando continuidade, nós temos aqui a dorsal. Alex, o que seria a dorsal? A dorsal oceânica, também chamada de dorsal submarina ou dorsal mesoceânica, é o nome dado a grandes cadeias de montanhas submersas no oceano. Essas cadeias originam-se do afastamento das placas tectônicas e formam o maior agrupamento de montanhas do mundo, sendo que atualmente elas chegam a aproximadamente 65 mil quilômetros de extensão. Tudo bem? Ainda no relevo submarino, você precisa destacar aqui a questão das ilhas vulcânicas. Essas ilhas vulcânicas são aquelas formadas pela consolidação do material magmático em regiões oceânicas através da atividade de vulcões marinhos ou pelos diferentes contatos entre as placas tectônicas, ok? Além disso, nós temos os montes. Bem, os montes são interessantes. O monte submarino, ele é uma montanha que se eleva no fundo do oceano sem atingir a sua superfície, ok? Isto é, sem atingir o nível médio do mar. Quando ele atinge o nível médio do mar, você vai chamar de ilha, perfeito? E por último, nós temos exatamente a região pelágica ou zona pelágica, onde você tem as subdivisões dos mares e oceanos. Essa região onde vive organismos que não dependem do fundo marinho para sobreviverem. Portanto, eles são capazes de nadarem e se locomoverem, formando comunidades planctônicas e nectônicas. Ok? Você precisa lembrar que essa zona pelágica é uma camada que é compreendida entre os 4.000 metros de profundidade e o leito oceânico. Esses seres vivos que habitam esse ecossistema chamam-se de seres abissais e são dotados de adaptações especiais àquele ambiente. Ok? Dando continuidade ainda, falando sobre forma de relevo, claro, é muito importante nós falarmos sobre o relevo brasileiro. Não esqueça que o relevo brasileiro ele sofre intensas transformações e modelagens através da ação dos agentes exógenos, ok? E atualmente você precisa entender que essa forma de relevo do Brasil ela é bastante diversa. Nós temos áreas de depressões, planícies e planaltos. Diante disso, nós precisamos identificar as principais planícies, os principais planaltos e as principais depressões brasileiras, ok? Vamos começar pelas planícies. Você tem a planície gaúcha, a planície do Pantanal e a planície amazônica. Já em relação ao planalto, tem como destaque o planalto central, o planalto atlântico e o planalto meridional. Ok? E claro, nas depressões brasileiras nós temos a depressão do Araguaia, temos a depressão do Tocantins, temos a depressão sertaneja e temos a depressão da Amazônia Ocidental. Então eu posso concluir que de fato o Brasil tem um relevo extremamente irregular, mas tem um grande predomínio de depressões, assim como um grande predomínio de planaltos. Ok?
Fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.